Como mensurar ações de branding? Oi, eu sou a Cíntia Portugal, eu sou professora do curso de pesquisa de mercado e pesquisa para posicionamento de marcas e métricas de avaliação de marca da Brandster, e hoje eu vou responder algumas perguntas sobre pesquisa de mercado, métricas de avaliação de marca, etc. A pergunta de hoje, na verdade, são duas que perguntaram. Uma é do Walter II, que através do YouTube. Por acaso, existe uma maneira com métodos e ferramentas que nos ajude a mensurar uma ação de branding? E temos a Lívia Gurgel, também do YouTube, que perguntou muito parecido. Como eu sei que um branding estabelecido para uma marca está de fato funcionando? Quais são as métricas para avaliar isso? Então, respondendo tudo junto aqui, a primeira coisa que a gente fala é depende. Ninguém gosta quando alguém de pesquisa fala qual é a pesquisa que eu devo fazer, a resposta é depende, mas é verdade. Assim como a gente já viu nos vídeos anteriores, a pesquisa ela é muito flexível. Então, eu posso ter várias formas de avaliar uma mesma coisa. Nesse caso, quando a gente vai avaliar efetividade de campanha, de ações de marca, existem alguns passos que a gente começa para aí sim definir o que a gente vai fazer para avaliar. Então, a primeira coisa que a gente tem em mãos é o objetivo. Por que aquela campanha ou aquela ação foi feita? O que eu queria? Eu queria vender, eu queria ficar mais conhecido. O que eu queria que acontecesse sobre a minha marca com os meus consumidores. Depois, a pergunta é quando e por quanto tempo aquela ação foi feita. Por quê? Se a ação é muito curta ou muito longa, isso interfere o quanto que ela tem efetividade. E às vezes, na própria pesquisa, a gente descobre que uma ação muito curta, mas muito eficaz, ela tem um resultado bom, e às vezes uma ação que é super comprida, mas ela não é tão eficaz, ela nem tem um resultado tão bom assim. Então é muito importante entender quanto tempo ela ficou no ar, o que eu queria dela e para quem eu veiculei. Então, com quem eu estava falando, para quem eu projetei aquela ação. Então, foi para um target específico, foi para qualquer pessoa que pode ter afinidade com a minha marca, qual era o objetivo com relação a pessoas com quem eu gostaria de falar ou quem tem o potencial de comprar minha marca. Quais os canais que eu usei para fazer essa divulgação, essa ação de branding? Então, todos os canais precisam ser levados em conta. É televisão, digital, é rádio, é podcast, tem muita fonte de informação. Tem muitos canais de divulgação de ações de branding. Saber quais os canais eu usei também vão ajudar a mensurar a efetividade. Muitas vezes a gente vai descobrir que um canal é super eficaz, o outro nem tanto. Um consegue falar com um target específico, o outro fala com outro target e eles são complementares. Então é importante entender e ter isso tudo definido antes mesmo de pensar em fazer uma pesquisa ou avaliar a qualidade daquela ação, de posicionamento, de branding, etc. Muito importante, enquanto aquela ação está acontecendo, o que a concorrência fez? Porque a gente não trabalha isoladamente. O que a concorrência fez no período, mesmo que não seja uma ação de marca, mas seja uma baixa de preço, ou vamos chegar lá na ponta e a concorrência estava sem estoque na gôndola, etc. Tudo isso influencia na qualidade da percepção das suas ações. Então, não dá para dissociar concorrência e ação de branding e avaliação de performance da minha marca, né, do branding da minha marca. E a mensagem, eu preciso entender qual era a mensagem que eu queria passar para entender se as pessoas compreenderam a mensagem como deveria ser. Muitas vezes eu já vi pessoas vendo uma comunicação e entendendo algo totalmente diferente do que aquilo que era a proposta da marca. Por quê? Porque quando a gente não conhece direito o nosso target, a gente fala, usa terminologia, usa palavras, formatos que muitas vezes o nosso target de verdade
nem entende. Um exemplo clássico é quando a gente faz uma campanha, qualquer que seja ela, e usa aqueles jargões muito típicos da nossa categoria. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo com café, então aí fala torra, o master blender, esse tipo de terminologia, né, arábica, conilon, etc., que só pessoas muito engajadas com o tema vão entender, acabam prejudicando a efetividade de qualquer ação, qualquer comunicação. Então, primeira coisa é a gente saber tudo isso, porque a partir daí a gente vai entender o que a gente precisa saber, como que a gente vai investigar e o que vai ser feito. Quando a gente fala de avaliar performance, o que a gente quer dizer, sendo bem purista? Que estava de um jeito, né, o mercado, aquele status quo, eu fiz alguma coisa buscando mudar aquele mercado de alguma maneira. Então, se eu faço uma pesquisa depois que a ação já foi feita, eu não consigo avaliar se aquele resultado é um resultado que veio daquela ação ou se é algo que já estava e já vinha porque a minha marca já tinha aquele resultado. Melhor cenário do mundo quase nunca acontece é quando você consegue avaliar antes de lançar uma campanha ou fazer alguma ação, etc. Você consegue fazer o que a gente chama de onda zero. Ou seja, você vai lá, faz uma medição, avalia aquele mercado, aquele contexto antes da sua ação. Aí você vai ver como que as coisas estão, como que a sua marca está, os concorrentes, etc. Aí você faz a ação e depois você faz a mesma pesquisa que vai te trazer informação do que mudou depois daquela ação. Como isso quase nunca acontece, qual que é a minha sugestão? Fazer logo que você lançou a campanha ou a ação, etc. Assim que você lança, você já avalia. Não deu tempo ainda das pessoas verem, delas se conectarem com aquela ação, com aquela campanha, etc. Então você ainda vai ter um cenário um pouco mais puro. Aí assim que você lançou, você já faz uma tomada da pesquisa e dali a 6 meses, dependendo da categoria, você faz novamente para ver o resultado e compara essas duas para ver o resultado. Essa é uma forma. O que é importante pensar? Forma ideal para eu olhar, se o banner deu mais certo do que o site, se a TV funciona mais que o rádio, etc. É muito difícil. Até existe uma metodologia que chama MMM, que é Market Mix Modeling. O que ele faz? Você coloca todas as ações que aquela marca realizou num determinado período para avaliar qual delas teve o maior peso nos resultados da marca. Seria ótimo se a gente conseguisse pegar uma pessoa e isolar. Essa pessoa só viu TV, só ouviu rádio, só viu internet. Na real, não é assim, né? Então, é muito difícil a gente conseguir atribuir resultado a uma peça específica. Outra forma que falam, e se a gente fizer uma de cada vez e for avaliando o resultado? Mundo ideal. Eu faço uma ação, avalio o resultado, faço a outra e avalio o resultado. Porém, primeiro, a eficácia e o alcance da campanha, quando você isola as peças e elas vão acontecendo não simultaneamente, mas uma depois da outra, é menor, porque eu alcanço menos gente. A gente já aprendeu que muitas vezes quando você fala em vários canais ao mesmo tempo, a eficácia da informação, da mensagem, tal, é muito maior. Então, nesse caso, é importante que a gente veja a campanha como ela é, olhe como um todo e avalie tudo isso. O que a gente vai entender é, quando eu olho um meio digital, por exemplo, eu consigo medir quantas pessoas clicaram, quantas pessoas compraram. Então, eu consigo avaliar o retorno daquela mídia, daquela ação. Porém, se aquela mesma pessoa viu TV ou ouviu no rádio, eu nunca vou saber. Então, eu não consigo medir também as consequências de um para o outro. Além disso, né, então a gente já viu que não dá para controlar, que a gente precisa colocar tudo em prática ao mesmo tempo, não dá para isolar meios e a gente não consegue isolar fatores externos. O que acontece? A concorrência lança uma campanha com a mesma linguagem que a sua. Isso vai afetar
a sua ação de branding. O mercado mudou, entrou um novo competidor, ou teve uma ruptura no estoque, etc. Isso afeta o resultado da sua campanha também. É impossível você isolar esses fatores e pensar que eles não vão impactar no resultado da sua campanha. Então, no geral, o mundo ideal é conhecer a campanha, saber o que você pode fazer para mudar aquela campanha, para ajustar aquela campanha e ir testando. É bem empírico. Então, você coloca no ar, vai testando, avaliando e vai adaptando conforme os resultados da pesquisa. No próximo vídeo, a gente vai dar uma olhada em quais são os tipos de pesquisa que a gente pode utilizar para mensurar a qualidade de uma campanha ou uma ação de branding, posicionamento, etc. Então fica de olho para mais dicas sobre pesquisa de mercado e como aplicar isso para crescimento e desenvolvimento de marcas aqui no próprio canal da Brandster no YouTube, Spotify, etc.